Hoje, podcast com Peroba, tenho a alegria de receber Tatiane Petroneto. Isso aí. Bem-vindo, Tatiane. Ai, obrigada. Eu que agradeço. Olha só, queridos, essa é psicanalista, tem experiência na área de administração de empresa. 20 e olha, anos. 20 anos, 20 né? anos. E olha, tem algo interessante. É linharense, mas olha, ela quebra os protocolos. Tem que quebrar, né, meu amigo? Tem que quebrar, né? O protocolo de impostos, né? Na realidade, não existe nem questão do protocolo linharense. Na verdade, existe o seu protocolo. Sim. O que você se identifica, né? Isso é bom. E vamos conversar um pouquinho hoje com o público a respeito da sua área de atuação, né? Da psicanálise. E como que começou essa questão de psicanalista na sua vida? Então, como você citou, que eu fui empresária, né? Eu fui empresária por 20 anos aqui em Linhares, né? E assim, era algo que me preenchia a questão de desejo material, né? Eu ingressei, fiz faculdade, estudei, trabalhei, dediquei mais de 20 anos nessa empresa e que me adquiriu, vou botar assim, tudo que eu tenho hoje em questão material. Porém, algo faltava, algo eu não me identificava. E interessante que eu sempre estava preocupada com o bem-estar dos meus funcionários, eu fazia reunião, tratava até lares deles, entendeu? Inclusive na igreja também, né? Que fui um tempo na igreja. Nesse período que eu estava na obra também preocupava com casais, criança. Então eu via isso que era o meu propósito, mas eu não vivia esse propósito. O meu propósito estava ali dentro do meu trabalho como empresária. Essa trajetória eu acabei me separando, né? Eu tinha um casamento que eu não posso me queixar, um esposo que sempre dedicou muito para nós e nossas filhas, porém não me preenchia, era algo que estava faltando. E quando eu relatava para ele, trazia para ele esse meu discurso, ele não compreendia. E isso houve um rompimento de identidade, porque é isso que eu trago no meu consultório. Não é porque eu casei com 22 anos, não é porque eu casei com um ideal que eu devo manter esse mesmo ideal. Na vida existem vários fatores, várias construções, vários saberes, várias coisas novas que podem nos moldar, podem nos transformar. E vem o discurso que eu acabei de falar com você, a minha identidade, quem eu sou. Durante a minha vida toda eu ouvi o que era melhor para mim, pelos meus pais, pelos pastores da igreja. Eu me converti com meus 14 anos de idade, fui para a obra com 15 anos, pelo pastor da igreja, pelos meus pais, pela cidade que eu era inserida, construção social, pela minha família, minha mãe, minha avó, minhas tias, que para mim, aos meus olhos, eram pessoas que deveriam ser ouvidas mesmo, respeitava mestres, né? Pessoas mais velhas. Depois eu casei, então o que você aprende desde criança, mulher principalmente? Obedecer. Ouvir o marido. E aí, então ele falava para mim, por exemplo, não dirige até Vitória, que é perigoso. Eu não tinha coragem de pegar o carro e dirigir para Vitória. Só que eu dirijo há 18 anos. Nunca bati o carro, nunca arranhei. Nunca é muito tempo, né? Vamos botar assim, muita coisa. Dava aquele jeitinho ali no poste, estacionamento errado. Ah, beleza, vamos esquecer essa parte, gente. Beleza? Não tinha coragem de dirigir pra Vitória, eu tinha medo. Quando eu me separei, sabe qual foi a primeira coisa que eu fiz? Peguei o carro pra Vitória dirigindo. Foi uma sensação tão grande de liberdade. Eu me senti uma criança no playground. Eu tava dirigindo, gente. Eu sou menina, eu sou moça, né? Eu cresci, eu sou adulta. Não é tão ruim assim. E aí isso tudo foi entrando em mim, um novo. Eu tinha sede do novo. O que eu quero? Eu sei dirigir, então eu vou dirigir. E eu descobri, antes de me separar, né, voltando um pouquinho, eu estudei antes. Eu sou muito estrategista, é meu isso. Eu sou muito estrategista. Tem uma fala que eu usava muito, né, com meus alunos de adolescentes que eu tinha na igreja, eu sou de logística. Até hoje tem uma querida que fala logística da tia Tati, e minhas filhas falam logística de mamãe. Eu sou muito de logística, eu sou muito racional, apesar da mulher ser muito sentimental, mas eu desenvolvi em mim também racionalidade, com a minha história, minha estrutura. Então, antes de me separar, eu estudei bem. E essa racionalidade, ela não se tornou parecida ou semelhante àqueles que outrora também era parecido com o que exercia essa função sobre você? Que força sobre mim? Como relacionado do meu pai, masculino? Isso aí. Do meu esposo, masculino? Pode ser que sim, naquela época. Mas é porque foi a ferramenta que eu usei para não, digamos, me machucar. Para não dar errado. Eu usava em tudo racionalidade. Antes de me separar, eu fui estudar. Pessoas que eram em volta de mim, mulheres até longe, que quando se separam por uma sede de mostrar que estão bem,
que eu vou falar pra vocês, gente. Vou falar aqui agora, ó. Não existe felicidade na separação. Quem fala que tá feliz pode estar linkando, tá somando com a paz. Mas não, paz é uma coisa, felicidade é outra. Sabe por quê? Porque quando você casa com uma mentalidade, com uma estrutura, com um sonho. Eu vou casar, eu vou ter filhos. E você sonha em receber seus netos em casa do lado do seu marido. Quando você separa, toda essa estrutura, toda essa casa cai. Porque é um luto. É uma tristeza. Separação, gente, não é mole, não é fácil. Não adianta provar que você é forte, não. É só porque vai enganar poucos. Porque nós sabemos, quem passou por isso sabe. Viva o seu luto, bem. É o que eu construí. Logo depois comecei a fazer faculdade, comecei a estudar. Aí o mundo se abriu. Entrou primeiro uns cursos. Behaviorismo, muito bom. TCC, maravilhoso. Né, comportamento. Mas ainda não fazia sentido. Não tem aquela frase que eu até falei com você, que todo mundo, uma frase bem clichê, descobriu o sentido da vida? Eu não tinha descoberto o sentido da vida ainda, a minha identidade. Foi quando entrou o curso de psicanálise. Num discurso do professor Julian, beijo professor, tchauzinho, eu achei o máximo. E eu achei interessante que eu falei um discurso com ele sobre a criação das minhas filhas. Ah, mas eu criei minhas filhas iguais. Por que isso? Porque ele olhou assim, criou igual mesmo. Interessante que ele olhava com um olhar bem assim, né? Me desafiando, falei, sim, criei, né? Aí ele criou mesmo. E aí ele trouxe, gente, é verdade. E aí foi entrando, id, ego, superego, consciência, inconsciente. Meu Deus, o que é isso? Eu preciso saber mais. Porque aí que entrou o sentido da vida. Eu compreendi o motivo da minha separação, eu compreendi meus pais, eu compreendi meus avós, eu compreendi meu marido, meu ex-marido, então, na época. Na época, né? Calma que tem novidade. Eu compreendi tudo isso. As minhas filhas, eu compreendi até que eu fiz mal pra elas. Por amar demais. Eu compreendi tanta coisa, eu preciso excesso descobrir. de preciosismo. E aí eu fui fazer uma pós em psicanálise. Eu não quis um cursinho, não quis 3 meses, não quis um ano. Eu quis estudar, quis fazer prova, eu quis fazer artigo. E tem novidades aí, livro. Eu quis fazer, eu quis saber mais. E nesse novo saber que hoje eu me tornei psicanálise. Por quê? Porque eu quis trazer isso para os meus pacientes. Sabe, tem casais que entram no meu consultório querendo separar. E aí quando entra com desejo enrustido dentro de si, com histórias regressas, com situações de construção sociais, que você traz, não é você que está reclamando do seu marido não, tá? É a sua criança interior, que nós vamos falar mais na frente. O édipo, né? É o édipo, é o inconsciente, é o trauma falando. Não é o seu pai que está na sua frente, não, é o seu marido. Não é sua mãe que está na frente, não, é a sua esposa. Não é o que você queria, não é sua criança reprimida que não tinha o desejo atendido que sua esposa está fazendo a mesma coisa, não. É isso que eu quis, por isso que eu me tornei psicanalista. Essa é a resposta da Tatiane Petroneto sobre por que ela se tornou psicanalista. Tatiane Petroneto, aqui no podcast Comperoba, psicanalista, estudante de psicologia, basicamente no finalzinho de psicologia, teve a sua própria experiência, nos respondeu um pouquinho por que ela escolheu psicanálise, mas agora nós vamos dissertar, vamos conversar um pouquinho mais sobre o id, o ego e o superego, né? Fala um pouquinho. Tá, sobre o id, as pessoas acham engraçado quando fala id. Quem conhece o id, por exemplo, vê o id como um capetinha, né? Mas vamos trazer uma questão estrutural, o que é o id, né? As pessoas costumam pensar, né, se alguém segue psicanálise, quem gosta da estrutura de Freud e psicanálise, eles confundem o id como capetinho. Não tem aquela história do Pluto? Sim. O anjinho é o ego, é o superego. O capetinha é o id. Vai lá, faz isso, faz coisa errada. Não pode. Não é assim. Na realidade, o id, na verdade, ele é desejo. Ele é desejo puro. Ele é a parte do nosso cérebro, dentro da estrutura de Freud, que ele dividiu em 3, na nossa mente, tem o id, ego e superego. O id, ele é o desejo, ele é a vontade. Independente, ele não tem freio. Se eu quero tomar agora 1 litro de vinho, se o id quer, ele quer. Só que aí entra o superego, que é os valores morais. Aquele valor que você aprendeu, que está em você. Os valores que seu pai falou, minha filha, você não pode beber 1 litro de vinho aqui. Você vai ficar alcoólatra, você vai ficar bêbada. Então o superego, ele retém o certo 100%.
O id, a vontade. Aí temos o ego. O ego é aquele que concilia. Aquele que olha assim, cara, mas deixa eu tomar só um golinho de vinho. Tenta administrar o desejo do id com o superego. Então é a nossa consciência. É esse, por exemplo, neste momento, eu estou com muito calor e não posso tirar a blusa. Mas o id, nesse momento, quer tirar a roupa. Tá com calor. Então é assim que funciona essa estrutura. Mas trazendo a questão traumática. Vamos trazer agora a questão traumática. Como eu citei no vídeo anterior sobre a separação. Isso, casal. Casal, vamos trazer casal, né? Quando a mulher se separa, o homem se separam, eles têm um desejo, por exemplo, se no momento eles estão passando por uma dependência emocional, ele saiu de um casamento, ele tinha uma esposa lá cotidiana, a mulher também tinha um cara. Então o desejo de ter alguém, o desejo, a necessidade, que aí entramos depois no inconsciente, que é outra situação. Eu estou no desejo, vamos trabalhar depois a outra estrutura psíquica. Mas o desejo de ter alguém, de estar com alguém, o id vai lá e fica. Pega, se arruma, vai pro baile, vai pra onde tiver uma pessoa disponível para trazer o desejo sexual dele, a vontade sexual dele. Mas, por outro lado, o superego fala, não é assim que funciona. Você tem que ter respeito, você vê uma sociedade. Se separou agora, fica buscando superego. As regras. Obedecendo as regras. A regra imposta pela sociedade, ou até uma regra moral, né? Porque tá em você. Não é só a sociedade que impõe em você. É o que você acredita. Seu pai falou, minha filha, casamento é pra sempre. Quando você se separa, você entra em sofrimento. Porque você construiu aquele novo saber do seu pai, da sua avó, da sua tia, do seu irmão, que você viveu anos casado, o casamento é pra sempre. Então eu tenho que suportar traições. Eu tenho que suportar um marido até abusivo, que me bate. E aí você rompe isso. Você rompe esses valores do seu pai e do seu mãe. Você está sofrendo. Seu marido te bate. Seu marido não para em casa. Seu marido... N situação. Marido ou esposa. Estou botando aqui porque é no meu lugar. No meu lugar de fala, de esposa. E daí você se separa. Só que aí é um rompimento, causa um trauma. Porque entre o que você passou a vida toda acreditando e o que você quer, o que o id quer. O id quer sair, o id quer viajar, o id quer namorar, quer conhecer outros parceiros. E aí entra o superego, que está no meio do caminho, entra o ego no meio do caminho. Nessa situação, o ego fala, vamos viver, mas com moderação. Porque a nossa consciência é a realidade, é uma estrutura emocional traga para você de algo para você viver em sociedade que não causa sofrimento para você. Porque nós sabemos o que vai trazer sofrimento. Nós sabemos. Se a gente olhar para dentro de nós, olhar mesmo com identidade única, porque muitos não reconhecem a identidade, como citei antes. Nós somos os nossos valores dos nossos pais, valores dos nossos avós. Nós somos esses valores. Dentro do nosso grupo. Dentro do nosso grupo. Porque se eu entrar dentro, por exemplo, da questão id, a gente vai decorrer aqui muitas horas. Mas nós vamos voltar a outro tempo, em outro momento, para a gente conversar várias áreas da psicologia e também da psicanálise. Porque não tem id, não tem id capetinha e ego, o superego não tem. Tem o desejo de ser, o desejo de se identificar com algo, o desejo, o querer. E tem a sua proteção. Você se protege. Ou reprimir, né? É isso aí. Aí vamos entrar no inconsciente, pré-consciente e consciente. Isso que nós ouvimos aqui um pouquinho com a Tatiane Petroneto. Nós convidamos você para participar melhor e mais, ou se inscrever no canal do Podcast com Peroba. Vai estar no nosso canal no YouTube, também no TikTok e na nossa rede social do Instagram. Você está sempre convidado a estar conosco. Sempre à sexta-feira nós estamos publicando um material novo. Então você é o nosso convidado. Tatiane Petroneto, continuando aqui com o nosso podcast com Peroba. Já conversamos um pouco sobre psicanálise, né? Tá falando mais de mim, na verdade, né? Um pouco de você. Nós agora também olhamos para você, Tatiane, e vemos que você tem essa história, né, de matrimônio. E foi muito bom saber que ela casou aqui nessa comunidade evangélica Cibel foi aqui mesmo. Né?
nesse local. 30 anos atrás. 30 anos atrás. 30, e agora 30, reiniciando novamente esse processo aí de matrimônio muito. Nós estamos namorando, né? Namorando, Não né? casei de novo não, gente. Namorando. Isso é um recomeço, né? É, isso aí. Eu fiquei, na realidade, quase 4 anos separada. Eu quis, como eu falei no início do vídeo, eu quis me conhecer. Eu tinha que saber o que eu queria. Será que eu casei porque eles induziram a casar? Porque, igual eu ouvia, fala, ele é a pessoa pra você? Não, você vai acabar ficando sozinho com esse gênio, que geniosa, tá? Acabar ficando sozinho com esse discurso, vai acabar ficando sozinho com esse gênio seu. E aí você casa, né? Muitos no meu consultório eu já ouvi esse discurso. Eu casei porque eu tava ficando solteirona. Então, eu hoje, por exemplo, eu não tenho mais esse discurso, mais essa fala. Eu sou uma nova pessoa. A gente pode entrar no assunto do inconsciente. Bom, isso também leva a gente a entender e passar para o público que cada pessoa é uma pessoa, né? Dentro da sua estrutura, né? Exatamente. Até mesmo minhas filhas. Beijo, Samile, beijo, Lulu de mamãe. Samile de mamãe e Lulu de mamãe. Porque o nome delas no celular tá assim, Lulu de mamãe e Samile de mamãe. Tem 22 anos, faz medicina, mas ainda continua Miri de mamãe. E não gosta. Paciência. É minha estrutura. Mas dentro dessa estrutura familiar, por exemplo, dessa crença que eu acreditei, que eu casei, que eu ouvi, eu trouxe pra dentro do meu lar também. Eu tive meu discurso com as minhas filhas. E infelizmente eu trouxe pra elas também sofrimento. Trouxe por exemplo, eu fui muito superprotetora da minha filha mais velha, até da caçula também. Muito protetora. Vou pegar um gancho na sua fala e quero trazer ao público, porque, olha só, isso nos mostra que nós estamos em constante evolução. Muitas vezes o que erramos hoje não significa que vamos errar amanhã. Então não se cobre por aquilo que você já errou, mas melhore, busque ajuda, porque nós podemos ser pessoas totalmente diferentes no amanhã. Na verdade, neste momento que nós estamos conversando, já me tornei uma pessoa diferente. Porque a vida é uma constante transformação e realidade de novas realidades na nossa vida. Não. Se você está com alguém mais sábio, estou conversando aqui com Moisés, por exemplo, o pastor Moisés, e trouxe uma realidade dele, no nosso último diálogo, fizemos uma videoconferência, nós dois, cara, você abriu a mente assim, ó, gente, ele faz isso, nossa, isso aqui... Pronto, já me mudou, porque a nossa mente é uma caixinha, gente, nossa mente é uma caixinha, com esses saberes que você aprendeu, certo? Essa caixinha, ela pode ser aberta com outras caixinhas. Vou botar outra analogia aqui, uma árvore. Nós temos uma estrutura mental que é a nossa árvore com as raízes da nossa família, papai, mamãe, amigos, filhos, cachorrinho, tudo tá aqui enraizado. Mas não nasce novas raízes, não? É sempre a mesma raiz ali, aquela raiz que afundou na terra? Ou também nasce novas raízes? Quando você adquire um novo saber, é uma nova raiz que abre em você. É uma nova verdade que abre em você. Então esteja aberto, igual o pastor falou, esteja aberto para novas realidades, nova mudança. Eu, por exemplo, era enrijecida com a minha filha sob proteção, você não vai fazer isso, não pode fazer aquilo. Criei uma filha, infelizmente, com medo do mundo. Medo de certas coisas. E ela sofreu porque ela passou em medicina e ela foi bolsa integral, foi lá em outro estado e lá ela se viu sozinha, meu Deus. O que a minha mãe acharia disso? Se perguntando, me ligava até 5, 6 vezes por dia. E deu uma crise de identidade dela. Poxa, mas por que eu vou ligar pra mamãe? E eu toda ocupada, eu estudando, trabalhando. Eu não podia ter aquela atenção que eu tinha com ela quando era criança. E ela sozinha. Criou dentro dela uma nova estrutura. Faz terapia até hoje. Busca novos saberes até hoje. Ela tem 1 ano que ela faz terapia. E hoje é uma outra pessoa. Continua sendo a minha criança, porque pra mãe, gente, pra mãe não adianta. Não adianta que a gente não muda. É meu neném. Mas eu olho e fico impressionada com ela. Com a sabedoria que tá na minha frente. Com a mulher que tá na minha frente. Não é mais a minha criança. É uma mulher com ideal, com a vontade própria. Samira, eu não quero, você faz, eu vou fazer. Independência. Eu vou fazer. Ela descobriu a identidade dela, não tá ligada a mim. Como a minha identidade não tá mais ligada ao meu esposo, e nem ligada ao meu pai, e nem ligada à minha avó. É minha. Minha vontade, é o meu desejo. Claro que existem acordos,
Dentro do relacionamento, existe acordos. Porque eu também não posso impor só o que eu quero. Tem que ouvir o meu parceiro. O que você quer? Claro que se ele ultrapassar a minha identidade, o meu valor, você para por aí. Os meus valores não abrem mão. E quando você ultrapassa a sua mudança e sai do seu valor, entra o sofrimento. Vamos falar sobre inconsciente, por exemplo. Vamos entrar? Vamos. A nossa consciência moral, a nossa estrutura, eu costumo botar a mão na testinha aqui com meus pacientes, isso aqui é a consciência. É o que você está vendo, a minha consciência está aqui pegando o copo. Minha consciência sabe que aqui tem uma água líquida, H2O, não é isso? Engraçado, lembrando de uma história, eu fui pedir H2O no restaurante, o cara me trouxe um copo de água, eu queria um refrigerante H2O, ele tava tão ali fechado, eu olhei pra cara dele, moço, é água, eu gostei, você entende bem de química, mas eu quero refri, né? Voltando aqui, eu lembrei que agora foi um gatilho, uma nostalgia, eu vou botar assim, aqui eu tô pegando, tô com sede, beber água e limpar minha boca, por consciência. Mas o meu inconsciente, eu não tenho acesso fácil. Eu não sei o que levou, por exemplo, tá falando muito para vocês aqui nesse momento. Por que eu decidi ser, não sabia, né? Por que eu decidi ser psicanalista? Por que eu passei por um sofrimento tão grande? Por que eu não me impus no meu casamento? Eu não quero isso. Eu quero fazer faculdade de psicologia. Não, eu não quero, você não vai fazer isso. Não, eu era permissiva. Por que eu era permissiva? Por que eu aceitava tudo ali e me calava? Claro que eu tinha meu desejo, minhas vontades, porque eu era um pouco bravinha, me imagina. Um pouquinho só, né, velho? Voltando, beijo, marido. Então, um pouquinho só. Mas por que eu aceitava? Mas porque dentro do meu inconsciente, que eu não tinha acesso, e pra mim aquilo era horrível que a minha mãe fez, de tirar o sapato do meu pai, tirar a meia do pé do meu pai. Aquilo era errado pra mim. Mas eu repeti o padrão. Ou talvez ela se sentia feliz com a interação. Sim, mas aí não é ela, vou botar eu. Uhum. Ela tava feliz, mas eu olhava aquilo era errado e eu repeti. Eu não tirei a meia do pé do meu marido, mas eu aceitei ter que trabalhar, sair 3 da manhã para uma fábrica e chegar às 7 da noite. Eu aceitei ele viajar, ficar 30 dias fora e eu assumir toda a logística da empresa. Escritório, filhas, casa. Eu fui pegando tudo pra mim porque o meu desejo de controle. Aí entra outra questão que entra. Desejo de controle. Quando você é criança e você vive castrada, porque você sabe que a maior defesa nossa é a repressão. Nós repreendemos nossas vontades. E você é castrada quando é criança, que você não tem sua voz, você não tem sua autonomia, como minha filha não tinha quando era criança. Ela não tinha voz, era eu que ditava. Meu pai que ditava, olha como é que eu repetia padrões. Meu pai que ditava, era ele que ditava a regra. E eu não tinha a minha autonomia. Eu não tinha controle pela minha vida, eu não podia nada, eu tinha que fazer de acordo com o que ele queria. Certo? E isso, eu fui pro casamento com a mesma estrutura. O marido fala, o marido é o cabeça. Mas dentro de mim, dentro do meu inconsciente, não era isso, era trauma. Não era minha identidade aquilo. Mas por que eu agia diferente? Porque eu tinha projeção materna. A minha mãe era submissa, a minha mãe aceitava. E ela era feliz, então. Na mente dela, ela era feliz. Mas será que era mesmo? Porque minha mãe se separou. Minha mãe não aguentou certas situações. Mas ela demorou quase 60 anos para se separar. Ela entrou num sofrimento tão grande. Minha mãe chorava, minha mãe sofria. E hoje ela tá no segundo casamento dela, parece uma criança. A gente até brinca com ela, mãe, você não é adolescente, tão feliz, tão mimada. Ela fala assim, às vezes eu penso que eu tô sonhando, eu nunca fui tão feliz. Porque na estrutura dela também familiar, a mulher tinha que aceitar o que o homem queria. Não que a minha avó e meu avô não eram felizes. É muita coisa, gente, pra trazer aqui pra vocês. É uma questão de Augusto Conteiro. Ele vai dizer assim que as evoluções sociais fazem modificações, mas traz também um efeito colateral. Exatamente. E esse efeito colateral estava preso aonde? No meu inconsciente, nos meus desejos, no meu trauma. E aí eu adoeci. E entra o sofrimento. E aí entra uma paciente minha me chamou, na verdade uma seguidora me chamou quando eu relatei dos meus sintomas, que eu não mexia meus braços, que eu não conseguia respirar,
Eu sinto a mesma coisa. Eu não sei por que eu sinto isso. O que você toma? Eu falei, não é o que eu tomo. É o que eu sou. Quando eu descobri quem eu era, quando eu descobri os meus valores, a minha identidade, que está retida na liberdade de ser eu. Tem uma frase que eu gosto muito que fala o seguinte: quando você come do fruto do conhecimento, você é expulso de algum paraíso. E eu fui expulso de tanto paraíso, meus amigos, meus seguidores, meus pacientes, tanto paraíso. Quando eu percebi que aquela geografia, aquela estrutura familiar não me pertencia, que aquelas frases, aqueles discurso de como é mulher, de como é homem, o bullying que cometem entre si, que acontece muito dentro de família, eu percebi o meu fruto que eu adquiri, o conhecimento que eu adquiri sobre o que eu quero, o que eu sou, eu me afastei e se afastaram de mim. Perdi amigos, perdi irmãos de igreja, perdi amigos, perdi irmãos, perdi familiares, parentes longes, né? Não porque eu me tornei uma pessoa intragável, ruim, é porque eu me tornei um ser único, com a minha vontade única, e certo discurso não cabia mais ali. Só que eu perdi e ganhei, porque eu ganhei novos amigos, eu ganhei uma nova realidade, eu ganhei novas pessoas na minha vida e que me amavam quem eu era. A Tatiene própria, não aquela que cresceu de acordo com os outros. Não, se admirar, daí que entra o meu casamento novo. O meu esposo, compramos um apartamento para nossa filha em Curitiba, porque ela falou que não voltava mais, que o desejo dela agora é fazer residência lá e tal. Ficamos quase 30 dias presos lá, porque eu achei que era rápido igual era aqui. Acabamos ficando 30 dias lá. E nesse contato nós começamos a conversar. E claro, né, o ID tava ali. Porta, o ID tava ali. E aí veio a vontade de tentar novamente. E aí eu falei com ele, Jean, falei o nome dele. Jean, seguinte, eu não sou a mesma mulher que você se casou há 30 anos atrás, não sou. Eu não sou nem a mesma mulher que se separou de você há uns 3 anos atrás, não sou. E essa mulher que tá aqui na sua frente hoje não se casaria com você mais. Falei assim, foi o que eu fiz assim, ó. Não é questão de eu homem bom em tudo, mas os seus conceitos, a sua estrutura familiar, a sua estrutura de conceito, a sua crenças, os seus valores estão muito diferentes do meu. Estão muito diferentes. Então, agora o homem que você é ser fantástico, ele é um homem fantástico. Um cara que, se eu quiser o céu, ele tá de construir uma escada pra me dar. Olha a declaração, Jean. Mas o discurso dele, o que ele acredita, a posição de uma mulher, não é mais a minha crença. E ele aceitou? E aí, conversamos, mas não é fácil. Gente, a modulação sua, descobrir quem você é, não é você acordar de manhã, poxa, eu sou isso, eu quero ser Batman, hoje eu vou ser Batman. Eita. Não é assim. Você precisa botar uma capa preta, precisa comprar uma roupa. Estou fazendo analogia aqui na brincadeira para meus adolescentes, porque eu sou mãe de um monte de adolescente, uns 20 adolescentes. E daí, ele precisa construir um novo saber. E como você constrói um novo saber? É estudando, certo? Mas ele não estudou psicologia, fazendo terapia. E ele aceitou fazer terapia junto comigo. Eu também precisava fazer terapia com ele. Para também tirar o trauma que eu tive do meu casamento. Que às vezes um discurso dele, uma fala dele, me aciona gatilhos do passado. Tá do mesmo jeito, ó. Eita. Tá agindo a mesma coisa, não quero mais saber não. Não. Eu tive que desconstruir também. E ele construiu um novo saber dele, um novo homem, um novo discurso. E hoje nós estamos namorando. Ó, Jean, vou fazer seu casamento de novo, hein? Vai ter, quando eu fizer meus 50 anos, que daqui, final do ano eu vou fazer 50 anos, vai ter meu novo casamento também, que a gente tá em outra estrutura. Mas lembrando, gente, é uma tentativa, os dois estão fazendo terapia, tem um risco nisso. Dá que esse novo Jean também não aceita essa nova mulher aqui na frente dele. Na terapia, no discurso, no novo saber dele, ele percebe que a Tatiene que tá aqui na frente dele, não é a Tatiene que ele se apaixonou. Tem isso. Claro que tem. Mas eu falo isso no meu consultório. Eu não trato casais. Eu trato vocês separadamente. O seu indivíduo. Para vocês não adoecerem dentro do casamento de vocês. Porque se o casamento tá trazendo doença, você vai sair dele. Com saúde. Preparado o suficiente para falar assim, minha esposa, fulano, não dá mais. Eu amo a sua vida. Eu amo nossos filhos. Nunca vou deixar faltar nada em você.
Mas isso aqui hoje não sou eu que estou aqui. É o meu pai que botou eu aqui dentro, é minha mãe que botou, é minha família que colocou. E eu corro esse risco também com meu marido em terapia. Ele pode olhar pra mim e falar assim, não, Tatiana aqui é muito exigente. Ela é muito não sei o quê. Vive me avaliando, porque casar com um terapeuta, ele tá em análise 24 horas por dia. Você tá me analisando todo. Olha o seu comportamento. Pode não querer uma mulher terapeuta. Ele pode querer outro. Então, tudo nessa vida é novas raízes. E eu trato isso no meu consultório. Tem casais que entrou lá já na mão do divórcio. E hoje ela fala, eu nunca vi tão bem no meu casamento. Queridos, para você que ouviu um pouquinho conosco do podcast Peroba com Tatiane Petroneto, ela vai deixar para você o endereço e o contato, as redes sociais do consultório dela, se você tiver interesse. Me procura. Se você tem uma dúvida de quem você é, por exemplo, vamos trazer a dinâmica para descobrir a própria identidade e seus valores. Talvez o que você é está te machucando, o que você não é, na verdade. Vem para me procura, vamos ter consciência do que o seu inconsciente está falando com você. Vamos diminuir esses sintomas de dor, de angústia. Vamos trazer um relacionamento saudável dentro do seu casamento. Aprenda a escutar a sua esposa, o que ela está falando. Vamos trazer o mesmo equilíbrio para entender o que ela está falando. Não é que o seu pai falava no passado que você era burro. Não, ela está falando que você é um cara que precisa escutar ela. E aí a audição dele você é burro. A distorcia auditiva. Vamos trazer equilíbrio, é isso que a terapia faz. Ela faz um filtro para você. Um filtro entre você e quem cerca você. Deixem as redes sociais. Tá. A minha rede social é @psicotatiene. O meu endereço fica no centro da cidade. Trago para você meu telefone aqui, que é 27 99 88 77 880. Não tem erro. Entre em contato comigo. Se você tem essa dificuldade de saber quem você é e você não está bem dentro do seu relacionamento, às vezes não é o seu marido o problema. É você. Nós agradecemos a participação da Tatiane aqui no podcast com Peroba. Obrigada. Então, nosso muito obrigado. Beijo, gente. Tchau.